De ontem para hoje explodiu uma bomba no governo Lula e que envolve um dos principais ministros, ou pelo menos um dos mais visíveis, que é o Silvio de Almeida, que é ministro de Direitos Humanos. A denúncia é grave, tem a ver com assédio sexual e assédio moral, então eu quero ler para vocês aqui algumas reportagens, a resposta, a nota emitida pelo Silvio de Almeida, para que você compreenda o teor da denúncia, porque realmente ela tem um potencial devastador, catastrófico, seja para a carreira do Silvio de Almeida, seja para o governo Lula. Antes de entrarmos nesses textos, eu preciso fazer aqui uma observação, porque algumas pessoas perguntam, Henry, por que você lê a reportagem e você não resume a reportagem pra gente aqui? E aqui eu tenho que explicar porque eu sou macaco velho do YouTube, gente? Eu tô aqui há anos fazendo conteúdo aqui e eu sei como passar pelo filtro de alguém, resumir uma notícia, pode causar problemas. Se eu pegar uma notícia como essa, que grave, de uma denúncia grave como essa, e eu trouxer alguma informação que não esteja presente nas reportagens, isso pode gerar problema para mim. E já aconteceu anteriormente, de você, às vezes, uma palavra que você troca, uma informação a mais que você traga, uma coisa que você omita, pode gerar um processo. Então, para me proteger e proteger meu trabalho, eu prefiro aqui ler o que os jornais publicaram, o que os portais publicaram, porque aí você tem a certeza que a informação que eu estou trazendo é aquilo que foi divulgado na imprensa. Eu não sou jornalista, eu não trago aqui breaking news, não trago furos de reportagem, o que eu trago aqui é uma análise a partir dos fatos que foram apresentados. Então, para mim é importante trazer o fato para vocês e a partir disso pensar as coisas. Então, por isso que eu vou ler a reportagem para que você tenha acesso ao que foi dito na imprensa de maneira literal, textual, o que foi dito. Então, uma das reportagens aqui é do G1, que é Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar denúncia contra Silvio de Almeida. ONG Me Too diz que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro que nega as acusações. E não apenas sexual, também de assédio moral, porque isso foi denunciado antes, inclusive, das denúncias de assédio sexual, que são muito mais graves, Então diz a reportagem aqui. A Polícia Federal vai investigar as denúncias de assédio sexual contra o ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Nessa quinta-feira, dia 5, ou seja, ontem, a ONG Me Too Brasil, que combate o assédio sexual, informou ter recebido denúncias contra Almeida. A existência das denúncias foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópolis e confirmada em nota pública pela ONG. As mulheres que foram vítimas pediram anonimato ao Me Too Brasil. O ministro Silvio de Almeida publicou uma nota dizendo que repudia as denúncias e que nega os assédios. Pouco depois de divulgar a nota, o ministro divulgou um vídeo em que repete os termos da nota e reforça que não cometeu assédio. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda... enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que a cidadania nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Ele também ressaltou no vídeo que as denúncias visam atingir as causas que ele representa. Comissão de Ética da Presidência vai investigar. Em nota, o Palácio do Planalto informou que a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração sobre o caso. Segundo o comunicado, o ministro foi chamado na noite dessa quinta para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele. O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra mulheres exigem, afirmou o Planalto. Silvio de Almeida assumiu o Ministério dos Direitos Humanos em janeiro de 2023. No início do governo, formado em Filosofia e Direito, doutor e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, ele é uma referência no país em questões raciais. E aqui tem a nota do Me Too.
Caso Silvio de Almeida. A Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Me Too Brasil, confirma com o consentimento das vítimas que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio de canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Vítimas de violência sexual, especialmente quando os agressores são figuras poderosas e influentes, frequentemente enfrentam obstáculos para obter apoio e ter suas vozes ouvidas. Devido a isso, o Me Too Brasil desempenha um papel crucial ao oferecer suporte incondicional às vítimas, mesmo que isso envolva enfrentar grandes forças e influências associadas ao poder do acusado. A denúncia é o primeiro passo para responsabilizar judicialmente um agressor, demonstrando que ninguém está acima da lei, independentemente de sua posição social, econômica ou política. Denunciar um agressor em posição de poder ajuda a quebrar o ciclo de impunidade que muitas vezes os protege. A denúncia pública expõe comportamentos abusivos que, por vezes, são acobertados por instituições ou redes de influência. Além disso, a exposição de um suposto agressor poderoso pode encorajar outras vítimas a romperem o silêncio. Em muitos casos, o abuso não ocorre isoladamente, e a denúncia pode abrir caminho para que outras pessoas também busquem justiça. Para o Me Too Brasil, todas as vítimas são tratadas com o mesmo respeito, neutralidade e imparcialidade, com uma abordagem baseada nos traumas das vítimas. Da mesma forma, tratamos agressores, independentemente de sua posição, seja um trabalhador ou um ministro. E aí o ministro Silvio de Almeida fez esse vídeo, também declarando que isso aqui é um caso absurdo. Só um ponto importante aqui, que uma das supostas vítimas, uma das possíveis vítimas desse assédio, seria a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Ela não se manifestou até o momento da gravação desse vídeo aqui, então se eu estou gravando aqui 1h30 da tarde aqui na Espanha, mais ou menos 8h30 no Brasil, ela não falou sobre isso. Pode ser que o pronunciamento dela mude bastante o rumo dessa denúncia, né? Então, assim, se ela disser que não, é mentira, isso pode esfriar o caso, e se ela se calar ou confirmar, daí o negócio pode escalar bastante. E só lembrando, como em qualquer outro caso parecido, como eu falei, por exemplo, inclusive no caso do Cariani, isso aqui é uma denúncia que tem que ser investigada e o ministro ele é inocente até que se prove ao contrário. Então, assim, se for um caso real, é preciso que haja investigação da polícia, o processo, até que ele seja condenado, vamos supor que seja verdade, né? Só lembrando também que outras denúncias foram surgindo a partir disso, né? Então, por exemplo, aqui, reportagem da Veja de ontem, dizendo o seguinte: estudantes de direito relataram assédio de Silvio de Almeida a colegas. E aí diz o seguinte aqui, olha, estudantes da Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, ouviram relatos de colegas mulheres assediadas sexualmente pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, ao menos entre os anos de 2007 e 2012, segundo apurou a coluna. O ministro de Lula deu aula na instituição de ensino entre os anos de 2005 e 2019. Segundo estudantes ouvidos pela coluna, o ministro responsável por promover e assegurar direitos humanos no país, incluindo a formulação de políticas de promoção de direitos das mulheres, oferecia notas melhores se as estudantes tivessem encontros com ele. Os relatos são de tentativa de troca de favores sexuais para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor, incluindo alunas que corriam risco de reprovação nas matérias ensinadas por ele. Então, outras histórias estão surgindo. Pode ser um complô contra o ministro de Almeida? Poderia ser, mas que são histórias bem estranhas e suspeitas, elas são. Então, cabe aqui, como eu falei, a investigação para descobrir a realidade sobre isso, descobrir a verdade sobre isso. E, sinceramente, eu não ponho a mão por ninguém. Não ponho a mão por ninguém mesmo, assim, mas é um influenciador tal, mas é o ministro tal, mas é o militante fulano de tal. A gente não sabe o que as pessoas fazem na vida privada delas, a gente não sabe como elas se comportam em posições de poder, né? Tem uma frase do Bakunin, filósofo anarquista, que diz que o poder corrompe até os melhores. Então, sim, a gente pode imaginar que quando você chega numa posição de poder, isso pira o cabeção de muita gente. Então eu não ponho a mão no fogo por ninguém mesmo. Nesse caso aqui, resta a gente aguardar as investigações, as denúncias, o teor delas, se elas forem comprovadas ou não, se elas são robustas ou não, mas o fato é que várias histórias estão surgindo agora e isso desperta muitas suspeitas e alertas. E aí eu quero, inclusive, aproveitar isso, né, já que a gente falou sobre isso aqui, para voltar ao tópico de ontem, porque eu fiz um vídeo aqui sobre o Monark ontem e sobre o Boulos no Flow Podcast, e aí eu comentei alguma coisa sobre a suposta supremacia moral da esquerda, e muita gente ficou indignada, né, porque eu estaria generalizando a esquerda como se a esquerda fosse, sabe, canceladora e se achasse superior aos demais.
E aí eu preciso fazer essa observação porque essa história do Silvio de Almeida vem nesse sentido, né? A esquerda, de fato, né? Eu posso dizer aqui que, na minha percepção, uma boa parte da esquerda pensa que é superior aos demais, pensa que tem superioridade moral sobre os demais, que ao lutar contra as injustiças, ao lutar pelo povo, pelos trabalhadores, isso daria chancela para comportamentos que para outros grupos não seriam aceitos, seriam repreensíveis. Então eu falei sobre isso aqui e muita gente disse que eu estava generalizando a esquerda, que a esquerda não é assim. E aí, ó, gente, nesse canal aqui são 3.000 vídeos que eu já publiquei ao longo desses anos. 3.000 vídeos. Desses vídeos, centenas, talvez mais de 200 eu falei sobre esquerda, sobre os diferentes grupos que existem na esquerda. E eu sempre repito aqui que a esquerda ela é fragmentada, há grupos que não se comunicam, há grupos que se digladiam, mesmo no interior da mesma teoria política às vezes. Então, assim, é claro que há muitos grupos que não agem desse modo como eu falei ontem. Só que eu estava falando sobre extremismo político. E aí, ao longo desses últimos anos, o meu foco foi esse, foi o extremismo político com foco no extremismo político de direita. Eu estudei o bolsonarismo, a extrema-direita nos Estados Unidos, a extrema-direita na Europa. Então, assim, pesquisei o populismo de extrema-direita, que é o movimento que a gente tem observado ao longo dos últimos anos no mundo. Então, a ascensão de partidos, de grupos, de políticos, chegando ao poder, inclusive, Trump, Bolsonaro e assim por diante. Então, foi o meu foco de pesquisa. Só que em muitas dessas pesquisas, embora elas se focassem na extrema-direita, e no discurso, na retórica, na ideologia da extrema-direita, muitas vezes fazem comparação com a esquerda extremista nesse caso, né? E aí, bem, aqui são os estudos, gente. Você pode não gostar do que eu disse, você pode não concordar comigo, mas tem gente pesquisando isso. Talvez você não esteja pesquisando, mas tem gente pesquisando e os achados são esses, né? Então, assim, eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um estudo. O título é Características Psicológicas das Ideologias Políticas Extremas. Então, assim, aqui eles traçam um paralelo entre movimentos extremistas de direita e de esquerda. Daí, eles atribuem aqui que certos comportamentos se dão a partir de princípios comuns. A ideologia não é igual, o que eles defendem não é igual, as metas não são as mesmas, mas os processos psicológicos, é um trabalho de psicologia, né? Os processos psicológicos são semelhantes. Então, por exemplo, o que causaria, né, essas posições extremadas? O que levaria a posições políticas, ideológicas extremadas? Então, aqui, nesse estudo diz o seguinte: estresse psicológico. O ponto central do argumento é que o estresse psicológico, definido como uma sensação de falta de sentido que surge da incerteza ansiosa, impulsiona a adesão a ideologias extremas. Então, se você tem um problema grave social, muitas vezes, isso te empurra para respostas extremas para solucionar esses problemas. Prossegue o estudo aqui. Esse argumento é consistente com a teoria de busca por significado, que propõe que uma das razões principais para a radicalização de pessoas é a busca por significado. A necessidade de se sentir importante e respeitado ao apoiar uma causa significativa. Eventos pessoais ou sociais perturbadores, por exemplo, injustiças, crises econômicas, guerras, enfraquecem a percepção de que o mundo tem sentido, levando as pessoas a recuperar esse propósito por meio de convicções ideológicas fortes e definidas. Embora a teoria de busca por significado tenha sido inicialmente desenvolvida para explicar o terrorismo, esses processos também contribuem para o extremismo político entre cidadãos comuns. Então você está buscando significado, você quer uma explicação para o mundo. Por que o mundo é injusto e como enfrentar essa injustiça? Por que o mundo é assim e como eu faço para mudar isso? E aí há uma adesão a ideias extremas porque ela tem outros elementos que ajudam a simplificar a compreensão de mundo. E daí entra o próximo elemento, que é a simplicidade cognitiva. Em segundo lugar, propomos que as ideologias extremas são caracterizadas por uma percepção relativamente simplificada e dualista do mundo social. O estresse psicológico gera um desejo de clareza, e os sistemas de crença extremistas oferecem significado ao ambiente social complexo por meio de suposições diretas que tornam o mundo muito mais compreensível. Esses insights teóricos prevêem, assim, uma ligação entre extremismo político e simplicidade cognitiva, ou seja, resposta simples para problemas complexos leva a essa adesão, a essa criação de sentido, de significado para o mundo. Daí prossegue aqui esse estudo. Outro elemento, né, que leva também, que é apresentado, que é percebido em ideologias extremas. Excesso de confiança. A terceira característica psicológica dos extremistas políticos é o excesso de confiança em seus julgamentos. Esta proposição está intimamente ligada ao fato de que o extremismo político prevê simplicidade cognitiva. Então, ela deriva, né, da simplicidade cognitiva. Enquanto os modelos causais simplificados da realidade promovem o extremismo ao responder à necessidade de tornar o mundo mais previsível, eles também reforçam a crença de que se entende a realidade com precisão.
Em outras palavras, as pessoas se sentem mais confiantes sobre temas que parecem simples. Então, sim, é uma coisa derivada da outra, né? Tem um problema grave, que parece incompreensível, uma resposta simplificada, e aí você tem a resposta simplificada que te dá a sensação de que você sabe qual é o problema e como resolver. Daí, por fim, intolerância. A última característica psicológica é que os extremistas políticos são menos tolerantes com grupos e opiniões diferentes do que os moderados. Através da combinação da simplicidade cognitiva e do excesso de confiança, os extremistas podem ver seus julgamentos morais como verdades absolutas que refletem uma realidade simples e universal. Essa superioridade moral implica que valores e crenças diferentes, e os grupos que os defendem, são considerados moralmente inferiores. Esse raciocínio está de acordo com descobertas que mostram que fortes convicções morais prevêem intolerância. Pesquisas anteriores frequentemente interpretavam a intolerância como um fenômeno predominantemente da direita política. Por exemplo, as pessoas de direita tendem a ser mais preconceituosas em relação a minorias étnicas do que as de esquerda. No entanto, o preconceito pode se aplicar a uma gama mais ampla de categorias sociais além das minorias. Descobertas acumuladas mostram que tanto pessoas da esquerda quanto da direita são preconceituosas contra grupos associados a ideologias opostas. Exemplos de categorias sociais alvos de preconceito pela esquerda incluem cristãos, empresários e militares, enquanto exemplos de grupos alvo da direita incluem minorias étnicas, gays, lésbicas e feministas. Para ambos os lados, esse preconceito resulta de um conflito ideológico que se baseia na suposição de que as pessoas com identidades sociais diferentes também têm crenças ideológicas diferentes. Enquanto a orientação política é um preditor menos eficaz de intolerância do que se pensava anteriormente, o extremismo político é um preditor confiável de intolerância. Em uma grande amostra holandesa, participantes de ambos os extremos depreciaram grupos externos mais fortemente do que participantes politicamente moderados. Além disso, em comparação com os moderados, extremistas de esquerda e direita mostram uma intolerância dogmática mais forte, definida como a tendência de rejeitar crenças opostas e considerar qualquer crença ideológica diferente da própria como inferior. Assim, os extremistas políticos são menos tolerantes que os moderados em relação a sistemas de crenças ideológicas diferentes ou aos grupos de pessoas que as defendem. Então, assim, isso aqui, como eu falei, é estudado, é documentado, psicólogos estudam isso, cientistas políticos estudam isso. Eu vou estudar isso agora no mestrado, eu vou trabalhar sobre a retórica desumanizadora do nazismo, ou seja, a questão do extremismo político é um tema que eu estudo. Então, assim, tem gente estudando isso. Talvez você não concorde, talvez você fique puto, talvez você fique nervoso. Ah, não, você está simplificando a realidade, generalizando a realidade, mas isso aqui... Eu vou deixar para vocês o link desse estudo aqui, caso vocês queiram ler sobre isso, né? Porque é um tópico fascinante, a radicalização é um tópico interessante, o modo como os grupos operam para radicalizar as pessoas, como eles trabalham, como eles funcionam, isso é muito curioso, eu acho fascinante, então... É isso, né? É claro que eu não estou generalizando, é claro que nem todo mundo pensa assim, é claro que nem todo mundo que é de esquerda ou de direita ou é comunista ou é fascista, ou é, sabe, extremista, ou deseja matar os inimigos. Não é assim que funciona. Mas é claro, estou aqui trabalhando sobre extremismo político. O meu tópico é isso, né? Falar de Monark, falar de Pablo Marçal, falar de Bolsonaro é falar de extremismo político. Não estou falando aqui de moderados, estou falando aqui do extremo, né? Que é como as redes sociais também trabalham, estimulando os extremos, instigando as diferenças, instigando o ódio, instigando a divisão. Bem, então é isso. Me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história do Silvio de Almeida, essas denúncias feitas contra ele. São graves as denúncias, isso pode levar à queda do ministro, inclusive. Agora tem que ver a resposta que a Aniele Franco vai dar, por exemplo, ver a resposta que o governo federal vai dar, a polícia investigando, mas é uma denúncia bem grave e vale acompanhar para ver para onde isso vai. Diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!